expresso. Olá. Olá. Kyle. Economize tempo, economize esforços, colha maiores safras com a mesma área utilizada. Isso é sobre usar ferramentas de maneira eficiente e dicas de como obter o melhor delas, quais ferramentas usar para quais trabalhos e apenas muitas pequenas dicas que eu posso te dar. Do que eu aprendi ao longo dos anos sobre como usar essas ferramentas que todos nós vamos ver no vídeo. Primeiramente, estou carregando composto. E para isso estou usando uma pá ou um garfo de estrume, como é chamado. Você vê a diferença entre o garfo de estrume e o garfo de cavar. O garfo de estrume tem dentes curvos e mais finos, e este tem dentes mais próximos e mais grossos para movimentar. Solo mais duro. Este aqui é muito mais fácil para mover composto e estrume, porque ele desliza tão facilmente assim. Então, você pode simplesmente retirar usando um garfo. Mesmo com o garfo aberto na parte inferior, o composto não está escorregando por ele. E então, a pá que uso como uma espécie de backup, o que é realmente bom. Pá de plástico. Hesitei antes de comprá-la, não é a mais bonita. É realmente leve, então para cada movimento que você faz, você está economizando bastante esforço. Assim, você não precisa erguer tanto peso com a pá. E estou usando o garfo também para quebrar qualquer torrão. Mas na verdade, não há nenhum. Você pode ver que isso é lindo. Composto caseiro já pronto saiu da minha base de compostagem. Na verdade, precisávamos do espaço para fazer mais composto. E ao virá-lo, ele quebrou bastante os torrões. Eu posso encontrar mais alguns aqui. Então, o que eu realmente quero mostrar é que vale a pena quebrar os torrões nesta fase. Ah, tem um casal. Porque o que eu quero estar fazendo é espalhando composto razoavelmente bem decomposto e sem grumos na cama. Então eu uso o garfo assim. E essa é uma maneira muito eficiente de quebrar grumos que possam ser um pouco grandes. O que não me preocupa, não estou preocupado com pedaços de madeira no composto como esse. Então não estou procurando espalhar um composto perfeitamente bom e uniforme, como você pode encontrar em um saco de composto que você compra profissionalmente feito, mas apenas colocando-o em um estado que é bastante agradável, na verdade. Isso é tudo muito bom. Estamos ficando melhores em fazer composto. Você pode ver como o garfo é uma ferramenta bastante útil para isso. Se por comparação eu usar a pá, certamente eu não faria isso entrando lá, porque você realmente não consegue colocá-lo, porque é uma superfície plana, indo contra muitos pedaços de madeira. Então se você mantiver a pá por baixo no chão, é mais fácil. E é realmente onde eu gosto do plástico, porque o plástico é menos duro que o metal e não penetra no solo. Quando estou espalhando este composto, não quero estar entrando no solo abaixo. Já fiz isso antes. E este solo, na verdade, tem muitas sementes de ervas daninhas, enquanto o composto não tem, como acontece. Então, fazendo assim, como o plástico está meio que me guiando e... Então, a pá é boa, mas raspando no fundo você corre o risco de ter um pouco de ervas daninhas crescendo. Isso, na verdade, não importa, porque não tem as raízes. Então, está tudo bem. Agora vou apenas recarregar a carrinho de mão. Esses vão navegar. Você pode ver, a propósito, isso é grande. Isso pode segurar um bom Pode. Talvez 80 quilos de composto e... Se você puder carregá-lo, economiza muito tempo no transporte, o que é surpreendente. Material que você pode mover com um carrinho de mão de 1991 que eu comprei. Então ele tem 29 anos e foi feito na Iugoslávia. Isso indica a antiguidade dele. Vamos ver a cama onde ele será colocado.
Então eu posso te mostrar aqui a diferença entre o composto caseiro e algum esterco de cavalo que eu trouxe mais cedo, que está naquela carrinho de mão. Colocarei todas as ferramentas abaixo que eu vou usar para mostrar diferentes coisas em 1 minuto. Então, esse esterco de cavalo, na verdade, não é tão velho. É bastante irregular. Na verdade, esses pedaços simplesmente se desfazem. Eles são fantásticos. E então, este estrume de cavalo de 9 meses, sabe, apenas mostra o quão bem ele pode se decompor. Se você cuidar um pouco dele, nós preenchemos uma cama quente com ele na estufa na primavera, e então nós o retiramos de lá. Ele foi virado uma vez. Virar uma vez de fato melhora a qualidade. Se eu fosse espalhar isso, o que não farei hoje, mas coloquei aqui para mostrar, eu simplesmente, novamente, usando o garfo, você pode ver alguns pedaços maiores e bons com muitas minhocas. E eu apenas deixo isso relativamente fino. Assim, e então você poderia levantar pedaços assim e apenas jogá-los na cama e espalhar por aí. E caso você esteja se perguntando, estas são raízes de plantas, não as raízes de convólvulos ou algo horrível, este canteiro quente estava cultivando berinjelas e tomates. E se você tivesse raízes de convólvulos ou raízes de grama ali, com a técnica de não cavar, não é motivo para pânico, porque você pode retirá-las após espalhar o composto. Então, antes de espalhar o composto, vou colher algumas cenouras. Ah, na verdade, eu também preciso deste balde. Sempre que estou no jardim, gosto de ter o que chamo de balde de composto. É uma ferramenta tão útil porque pode receber qualquer detrito e te manter em dia com a limpeza e tudo mais. Então essas cenouras foram semeadas e estão saindo muito bem. Oh, me enganei. Elas foram semeadas no meio de junho. Agora, hoje é o 6º de novembro. Eu simplesmente não acreditaria nisso. Na verdade, não, acho que é o 7º. Até os textos bem longos estão saindo muito bem. Então essas são da variedade Burlicum. E o que estou planejando fazer com eles é armazená-los, para o que eu tiro a parte de cima assim, apenas arranco, deixo um pouco de composto e talvez não muito composto e terra. E então eles irão para um saco de papel no galpão. O ato de colher essas cenouras significa que o solo está deixado um pouco irregular. Então é um bom exemplo para mostrar o que eu faço em termos de preparação do canteiro, que na verdade não é muito, mas em parte isso é sobre a simplicidade do não arar, porque não preciso arar este solo. Isso não o tornou irregular. Você tem uma superfície bem agradável e estável constantemente. Isso não está claro aqui, poderíamos continuar por um tempo. Há muitas cenouras aqui, é impressionante. Elas irão para um saco mais tarde. Então, quando estou me preparando para nivelar este terreno, também estarei arrancando quaisquer ervas daninhas, como um pouco de grama ali. Não é muito, mas isso apenas significa que se você remover todas as suas ervas daninhas, você terá uma superfície bem nivelada. Há muito a se dizer sobre ter uma superfície nivelada, porque... Então, por exemplo, quando eu espalho o composto, isso vai uniformemente sobre toda a grama, e quando se está semeando ou plantando as sementes ou plantas, todas ficam na mesma altura da cama e é apenas mais fácil de gerenciar quando você está regando. Então, a água é absorvida de maneira uniforme. Então, tente manter sua superfície nivelada e, para isso, uma enxada, uma simples enxada. E, na verdade, há uma coisa interessante aqui que eu posso te mostrar também. Você vê a incrível brancura deste solo. Em alguns lugares tem a ver com o eu. Os pedaços de madeira no composto caseiro que estou espalhando, possivelmente também do caminho, podem estar causando isso. Todo o solo aqui está bastante cheio de fios de micélio, fungos, que são bons para o desenvolvimento das raízes das plantas e o crescimento das plantas. Por isso, é apenas uma leve rastela, nada além disso.
Nem sempre eu faço essa rastelada, mas estou mostrando para você que ocasionalmente, sabe, eu gosto de onde as cenouras saíram e há um pouco de irregularidade. Apenas fazendo isso. Deixe tão uniforme quanto você quiser. O mais largo que você puder. E então é onde eu vou espalhar o composto. Então este solo teve 2 plantações desde a última vez que o composto foi espalhado, que foi há 1 ano, em dezembro. E foi antes da primeira colheita deste ano, que foi alface. A alface foi plantada em março, então o solo fica vazio durante o inverno, e eu também vou mencionar rapidamente esses garfos. Existe um garfo de cabo curto e longo, e eles vêm em todas as variações. Na verdade, para espalhar a bússola na cama, eu prefiro bastante a longa, porque você verá em 1 minuto que você pode alcançar, mas o que eu vou fazer mesmo é colocar isso lá embaixo. Você tem opções aqui. Você poderia retirar um pouco de composto com o garfo ou a pá, ou você poderia fazer isso. Dependendo de quanto você quer colocar, essa cama não é muito larga, então não vai precisar de muito para fazer toda a cama. Isso é um pouco difícil de julgar, então vamos adiar isso. Então essa quantidade de composto que estou colocando aqui vai servir para o ano inteiro que está por vir. Então a distribuição anterior, em dezembro do ano passado, cultivou a alface e depois cultivou as cenouras. Para este você pode usar um rastelo, ou você poderia usar um garfo como aqui. Se eu estiver usando um garfo, é ótimo para remover esses torrões. Então é isso que é chamado de preparação da cama. Acho que esse termo vem dos Estados Unidos. Eu peguei isso no YouTube das Américas, acho, usando isso. Então, obrigado, Américas. Gosto disso porque é meio animado. Está expressando exatamente o que você está fazendo aqui, apenas preparando um pedaço de terra, que acontece ser uma cama. E neste caso, está preparando para o ano inteiro que está por vir. Novamente, essa é a beleza do não arar. Agora, um preparo de cama e você terminou. Assim, você pode focar na semeadura e plantio. Então, eu tive uma linda colheita de alface, tive uma linda colheita de cenouras, e sem usar muitas ferramentas ou fazer muito trabalho, consegui nivelar, espalhar o composto, e isso está realmente pronto para plantar, digamos, no próximo ano ou agora. Vou te dar um exemplo de plantio agora. Se fosse verão e isso estivesse acontecendo em tempo seco, o que na verdade não é muito útil, é por isso que prefiro fazer isso no inverno, nesta época do ano. Aqui neste clima certamente está úmido. Apesar de ser início de novembro, estou de manga curta, pois está mais quente que o normal. Estamos indo para... O fim da temporada se aproxima e isso pode perdurar por um longo período. A chuva pode lavar, isso será bom. O composto não lixivia nutrientes, não é um fertilizante. Mas se estivesse tempo seco, você poderia fazer isso com os pés ou usar um ancinho para compactar e reter a umidade. Às vezes faço isso após semear cenouras. Eu até ando na cama. Sabe, isso não está machucando nada. Apenas compactando o composto. Mas você não precisa fazer isso em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, quando você está dividindo o composto, pois as condições estão úmidas e não há grande evaporação acontecendo. Então, vamos fingir apenas nesta parte. Quero mostrar mais 1 ou 2 ferramentas e como usá-las. Então, eu vou apenas nivelar isso como se e firmar como se eu fosse plantar imediatamente. Então, isso está pronto. Existem 2 ferramentas que você pode usar, a pá e o dibber, e elas estão relacionadas ao que você realmente quer plantar. Então, já que é novembro, eu não estou realmente plantando esses hoje, embora você pudesse. Estou apenas dizendo que se parece um pouco estranho que eu estou colocando pequenos pedaços e peças, é porque estou fazendo isso como uma demonstração.
e essas plantas estão realmente prontas para entrar. Como acontece, eu tenho mais do que preciso, então minha ferramenta de plantio de escolha é o Dibber. Este Dibber tem 4 centímetros, pouco mais de 1,5 polegadas de espessura, e eles vêm em várias espessuras. Descobri que, no geral, o um pouco mais grosso funciona melhor. Normalmente eu alinho e faço linhas ao longo da cama, apenas de modo aproximado. Eu quero ver onde está o meio. Isso é mais ou menos o meio, e o que eu quero demonstrar é apenas usar o Dibber para fazer buracos. É simples e rápido assim. Eu empurro e dou uma leve girada. Isso significa que o composto não gruda na lateral do Dibber. E você sabe que pode fazer muitos buracos muito rapidamente. É mais rápido do que se pode imaginar se nunca fez antes, então você pode simplesmente colocar essas plantas. Eu coloquei essa aqui, na verdade, para dar uma ideia de uma planta que está um pouco madura demais. Tudo isso acontece muito rapidamente, sabe? Essa é uma ótima habilidade, plantar. Tudo fica muito mais fácil e rápido. Se você tiver plantas pequenas, sem caules longos, eu não estou realmente comparando igual por igual aqui, mas sim, esses também não estão saindo muito bem. Não são mudas ideais, mas isso é inverno, beldroega ou cleitonia. É uma planta bastante compacta, na verdade. Então, na verdade, para esta aqui, meus buracos estão um pouco profundos demais. Vamos colocar um pouco de composto, mas é assim que eu faço. Simplesmente empurro com 2 dedos assim. Este aqui, que tem um caule muito mais longo, é uma mostarda de babados verdes. Tem ficado por aí no módulo por muito tempo, porque, na verdade, não precisamos dela. Mas eu não a jogo fora ainda, só por precaução. Vou tirar essas folhas inferiores amarelando, e então vou enfiar essa bem fundo. Tipo de, desapareceu, mas eu não preencho isso, posso deixar assim, e está tudo bem. Então, apenas colocando essas plantas nos buracos, novamente preencha um pouco esse. É isso. Então mergulhe seu buraco, coloque sua planta, 2 dedos, trabalho feito. Se estiver seco, água nesta época do ano não seria necessário. E eu trouxe esses porque são meio tópicos para mostrar a você. É também muito interessante com favas, como é frequentemente dito em termos de ferramentas e materiais que você precisa de treinadores de raiz longa para acomodar essa incrível raiz principal que eles produzem. O que eu acho é que, principalmente, você vê como as raízes principais, na verdade, estão ficando planas, porque isso estava em uma prateleira na estufa e uma delas meio que escapou para baixo, mas logo vai ficar sem umidade lá embaixo, porque se estiver apenas pendurada na parte inferior, então vai se podar. É chamado de poda aérea, e então isso basicamente morrerá. Mas o resto das raízes, se eu tirar essa, na verdade ela pode ser melhor se eu tirar outra, porque posso mostrar o que está acontecendo mais perto. Então tem uma que desceu e está um pouco quebrada ou apenas encolhida, mas tudo bem, a planta ainda vai crescer, então coloque-a. Seria como plantar favas largas, mas normalmente eu não faria isso agora. As plantas precisam de mais 2 semanas de crescimento, atingindo cerca de 5 centímetros de altura. Isso fortalecerá o sistema radicular, permitindo o plantio no solo, mesmo com o tempo um pouco frio. Então isso é as ferramentas, isso é o que eu ainda não mostrei para você. Ervas daninhas de capina, porque é incomum em novembro fazer um canteiro e plantá-lo imediatamente. Nesta época, ainda temos muitas culturas no solo, mas muitas terminarão em 6 ou 7 semanas. Então, as arrancaremos, espalharemos o composto e os canteiros ficarão lá durante o inverno, com o composto em cima. E se for um composto que tem sementes de ervas daninhas, esta é uma ferramenta brilhante para isso, porque você pode simplesmente passar superficialmente, com muita facilidade, suavemente, e perturbar as sementes de ervas daninhas. E isso é a essência da capina. Você as pega quando são muito pequenas. Então, normalmente eu estaria procurando fazer isso quando elas estão lutando para ver e ouvir, na verdade, para te dar um exemplo. Ou seja,
Os exemplos que vejo são os que contamos manualmente por terem ultrapassado o tamanho de capina. Para mim, essa é muito grande para capinar porque tem um sistema de raízes tão grande. Normalmente isso iria para o balde de compostagem, mas capinar é uma ferramenta fantástica para se ter. Na primavera, quando você tem muitas mudas de ervas daninhas, fique atento a elas. Então, usando a enxada, é essa remoção sem esforço, através da superfície. Requer um pouco de prática para que você não faça isso. Você não está indo assim. Sabe, isso é incrível. Você simplesmente não precisa fazer isso. Você não precisa mover todo esse composto, porque então você também está tornando a superfície irregular novamente. Então é essa ênfase em manter a superfície nivelada, esse deslizar pela superfície. Outra ferramenta que você pode usar para isso é uma enxada, Lecos. Se você usar a enxada, muitas vezes vejo as pessoas rastelando, fazendo esse tipo de coisa. Faça mais assim. Então você está usando em um movimento de deslizamento muito superficial ao longo da sua cama, apenas para perturbar a superfície. E esse composto, mesmo que não seja muito grumoso, por exemplo, em fevereiro, quando houve alguma geada nele, grumos como esse terão congelado. E então, à medida que descongelam, o gelo os abre. E então, isso simplesmente se quebra. Sabe, você está apenas correndo por cima assim. Você obterá uma superfície incrivelmente fina para semear sementes, se é isso que você quer. Ou para plantar, seja o que for. Ao fazer isso, você também poderia estar matando muitas sementes de ervas daninhas com a taxa. Em nosso clima, a zona 8 seria no fim de fevereiro e começo de março. Bem cedo. O inverno é um momento para ficar atento e mantenha o ritmo para ter uma primavera muito melhor. Eu também quero mostrar rapidamente como usar uma pá, tanto para plantar quanto para ervas daninhas. Isso é sorte. Isso é tão sortudo. Acabei de avistar um pouco de campainha aqui. Quando comecei aqui há 8 anos, tudo era campainha por diligência. Uso de uma pá para remover o regrowth durante o primeiro e o segundo verões. Parecia quase interminável, mas então de repente parou e não há mais 100% de campainha. Sabe, realmente vale a pena lutar por isso. Ainda há pequenos pedaços vindo da borda. A borda está cheia disso, então usaria uma pá aqui. A maioria das ervas daninhas eu não removo com uma pá, mas aqui estou eu e você pode ver o resultado. Então, no centro está aquele pequeno pedaço de verde, olhe, isso é tudo que eu conseguia ver. Dá para ver que ele tem uma raiz bem séria. Essa raiz está se aprofundando cada vez mais. Esse órgão é chamado de intestino do diabo por estar todo enrolado. E nas raízes mais profundas está impulsionando a reemergência. Então, removendo um pouco, removendo essa quantidade de erva daninha, em vez de apenas beliscar o topo. Está retirando muita energia da raiz da convólvulos abaixo, impedindo sua regeneração rápida e completa. É aí que uma pá é útil para ervas daninhas perenes como essa. Também queria lhes mostrar como exemplo, pois é algo que me perguntam frequentemente. Como plantar batata semente sem cavar o solo? Aqui está um bom exemplo. Esta é a batata Charlotte, colhida em julho. 4 meses atrás, agosto a novembro. Ela apenas ficou sentada em um saco no galpão. Esta é a primeira pequena brutação na planta. Então, 4 meses mostra como eles são bem armazenados. Mas este é praticamente o tamanho ideal para uma semente. Eu os classifiquei depois que os colhemos. Eu possuo um saco cheio desses, com tamanho aproximado de um ovo grande. Isso gerará 2 ou 3 brotos bonitos. E para plantá-los sem cavar, eu coloco a pá, puxo para mim. Não estou cavando um buraco, apenas movendo o material da superfície. E então eu estou colocando isso na profundidade da pá. Então está entrando mais ou menos assim, encaixando-o para baixo. Eu poderia realmente dar um pequeno empurrão. Então o topo da batata está cerca de 5 centímetros abaixo do nível da superfície. E então dobre. Vou tirar isso daqui porque não quero ver uma batata crescendo nessa cama. Você poderia plantar batatas, mas elas nasceriam cedo e poderiam ser danificadas pela geada. É assim que se planta batatas saudáveis, com esse tamanho aproximado. Você também pode guardar as suas próprias para plantar, e se elas tiverem um pouco de verde, isso é também bom.
Então, cobrimos tudo, exceto uma última coisa que quero mencionar, apenas porque, novamente, me perguntam muito sobre como manter essa bela borda que temos aqui. Entre a grama, como acontece, foi cortada ontem. Então, é em parte por isso que está parecendo bastante arrumado. Cortando a grama. A grama das bordas ou ervas daninhas ajuda a reduzir seu vigor. Folhas cortadas não conseguem gerar tanta energia para as raízes. Então esse é o primeiro passo. O próximo mês não é ideal para isso, mas faremos mesmo assim. Nós simplesmente seguimos com essas tesouras de cabo longo e cortamos a borda. E se o tempo estiver úmido, provavelmente você terá que pegar isso porque haverá pequenas raízes em algumas dessas partes. E é incrível em um clima úmido como este, o quanto a grama vai crescer novamente. Dito isso, você pode fazer essa parte bem rápido. No momento as opções são limitadas. Basicamente não precisa ser feito. Isso não será feito agora até março na primavera, quando começar a crescer novamente. Fazemos isso praticamente todo mês. Então é apenas algo simples. Sapato de cabo longo. E as ferramentas que você me vê usando hoje não são muitas aqui. Eu uso essa quantidade para gerenciar esta área. Então, o único motor é um cortador de grama e, além disso, são ferramentas manuais. Sem possibilidade de escavação. Uso mínimo de ferramentas e muito facilmente, mas apenas verifique e pratique como você usa suas ferramentas para ser mais eficiente e rápido. E, finalmente, vou mencionar neste ponto outra pequena coisa que estamos fazendo, que é a associação ao YouTube. Agora você pode se juntar ao meu canal. Há um botão de participar que te levará a um vídeo onde explico como funciona. E por uma taxa mensal, você terá acesso ao vídeo da história interna do Homemaker, um vídeo mensal do que está acontecendo aqui, nos bastidores. E com algumas das minhas reflexões sobre o mês que acabou de passar e olhando para frente, dicas para o mês que está por vir. E você também ganhará alguns pequenos ícones. Você pode usar alguns emojis quando estiver fazendo comentários. Então confira esse vídeo e veja sua opinião.